Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com você. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar o conteúdo com os colegas e os familiares. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, bem curioso e bem informativo. Eu pretendo falar sobre as 5 formas de você escrever um esquema textual. Bom, quando nós estamos escrevendo um texto acadêmico, é sempre importante questionarmos as engrenagens do próprio texto científico. E, sem sombra de dúvida, uma das técnicas mais importantes de memorizarmos, de decodificarmos e conseguirmos assimilar o conteúdo de alguns textos acadêmicos, seja do artigo, da tese, da dissertação, dos resumos, dos relatórios científicos, é esquematizando o próprio texto acadêmico. Antes de abordarmos o assunto, aproveite você para visitar a plataforma do Portal Científico Café das Humanidades. Por lá você vai encontrar uma grade de cursos destinadas à capacitação acadêmica. Ao adquirir um dos cursos do portal, você ajuda no financiamento do canal Humanitas. Os valores são acessíveis e todos os infoprodutos possuem certificados válidos em território nacional, com QR Code, assinatura digital, CNPJ da empresa e SSN. E todos os infoprodutos também possuem suporte no Telegram e no WhatsApp. As avaliações são máximas. Eu vou deixar o link do portal para que você possa conferir. Falando um pouco mais sobre as 5 características de nós formularmos os esquemas textuais, sempre importante falarmos da absorção da informação e, ao mesmo tempo, do cuidado dos dados quando nós estamos lendo um texto acadêmico, principalmente na simulação dessas informações, na disposição delas num formato melhor de memorizar, de decodificar o texto assimilado, de conseguirmos observarmos que esse mesmo texto pode ser lido de outra forma. E, na verdade, os esquemas, eles vão permanecer como outros meios, outros desdobramentos de você conseguir assimilar um tipo de assunto. Aqui eu trago um storytelling, um depoimento pessoal. Durante a elaboração da minha tese de doutorado, eu precisei elaborar um esquema, um fluxograma, um organograma acerca do novo romance histórico brasileiro. Eu pude aí adicionar informações por meio de quadros, por meio de losangos, por meio de círculos, setas, enfim, atribuindo por meio de palavras-chave, a importância do parágrafo, destacando partes mais importantes do que outras, enfim. E esse mesmo esquema pronto, depois de pronto, eu vou deixar aqui uma imagem do modelo para que você possa ter noção. Eu utilizei em várias palestras, em várias intervenções acerca do novo romance histórico. Eu estava querendo aí classificar, né, o novo romance histórico do romance histórico tradicional. Estava querendo caracterizar e, ao mesmo tempo, dar um entendimento maior a essas duas modalidades de narrativa. Lógico, dentro da minha área de atuação, que é o campo das letras, da teoria literária e da literatura brasileira, e a minha tese foi sobre o novo romance histórico, eu precisava conseguir fazer com que essas informações pudessem sistematizar de modo mais econômico, de modo mais conciso, mais objetivo, como eu queria ali também trazer, digamos, essa leitura do próprio texto, essa decodificação. Recentemente, o professor José Guilherme Vieira participou de uma live no canal Humanitas e nós falamos um pouco sobre a disposição textual na qual muitos pesquisadores buscam inovar. E ele disse o seguinte, em uma das contextualizações que ele faz acerca da escrita científica.
Ele disse que muitas das vezes, por meio de um organograma, por meio de um esquema, por meio de um fluxograma, você pode disponibilizar algumas informações de forma muito mais viável, muito mais atraente. Sem a necessidade de estabelecer um texto, uma redação de um texto corrido, amarrado aos parágrafos, enfim, as linhas, as seções, as subseções. O que ele queria dizer é que muitas das vezes alguns pesquisadores utilizam tabelas, gráficos, fluxogramas e quadros para disponibilizar algumas informações do próprio conhecimento acadêmico e científico, visando maior objetividade, maior facilidade e maior prazer durante a própria leitura. E eu concordo plenamente com o professor José Guilherme, porque muitas das vezes, quando nós disponibilizamos o texto por meio de esquemas, né, isso já, você preparando isso anteriormente, esboçando isso em uma folha, foi o meu caso lá, quando eu estava realizando as leituras da minha tese de doutorado, eu consegui esboçar aí de uma forma mais prazerosa e mais viável. Bom, eu trago aqui 5 dessas formas, eu fiz algumas anotações, porém eu pretendo também citar o livro do professor Delcio Vieira Salomão, Como Fazer uma Monografia, na altura da página 104 e 105 e nas demais páginas sequentes, o autor se debruça acerca de uma farta reflexão do uso de esquemas durante os estudos, no uso do resumo, enfim, no diálogo dessas formulações e teorias acerca de métodos de estudo que são validados aqui pelo professor que possuiu, né, uma vasta experiência no campo da metodologia acadêmica. Ele já faleceu, porém deixou um grande legado acerca da pesquisa científica. Bom, número um, é que é importante que você, diante de uma leitura preliminar, você possa fazer uma varredura e, posteriormente, uma distribuição gráfica do assunto, mediante divisão e subdivisão. Estas devem representar uma espécie de subordinação hierárquica. O que eu quero dizer com essa expressão subordinação hierárquica? Por meio das informações mais importantes, você pode numerar as de maior importância dentro de um assunto que você se debruça, que você estuda. Suponhamos que você esteja lendo um texto da história oral, né? E lá você tem o texto da história oral, com as fontes orais, que são caracterizadas pelo discurso informal, né? E pelo discurso talvez formal, diante de um gravador ou coisa do gênero, e você precisa caracterizar por meio da fala dessas fontes orais qual o grau de importância, né? Então, por exemplo, o grupo das tribos indígenas, os grupos nativos, não é? Os povos originários, que agora nós estamos chamando esses tipos de grupos. Os povos originários e as fontes orais, você pode colocar em primeiro. Número dois, os povos ribeirinhos, que moram na beira dos rios, né, na bacia amazônica. Número dois. Né? Número três, o grupo de cantadores do Nordeste, número 3. Então, você está lendo o texto sobre pontos orais, mas você deseja caracterizar quem são essas testemunhas, né, essas fontes orais. Então, numerando, né, por meio de um esquema, numerando ali, ou até mesmo você formular uma tabela e disponibilizar essas informações dentro da própria tabela, você vai facilitar a leitura e, ao mesmo tempo, vai condicionar o leitor a uma leitura talvez mais informativa, mais prazerosa e uma forma diferente de visualizar aquelas informações e dados. Bom, eu agora peço licença para citar uma passagem aqui do livro do professor Delcio Vieira Salomão, que é um livro muito importante. Na altura da página 104, ele diz o seguinte: a técnica do esquema e do resumo nos obriga a participar mais ativamente da aprendizagem, proporcionando-nos a captação da ideia principal, dos detalhes importantes, das definições, classificações e termos técnicos. Ajuda-nos, por conseguinte, a assimilar a matéria. Bom, certamente quando nós anotamos as informações, quando nós registramos por meio, né, ali da escrita, não confiando na nossa memória, que muitas das vezes é traiçoeira, você vai conseguir ter uma experiência diferenciada e, como diz aqui o professor Delcio,
obrigando você a participar do próprio conhecimento, da atitude de desdobrar esse conhecimento por meio de outras informações que serão aí expandidas, serão desdobradas e serão alongadas e, ao mesmo tempo, refletidas na pena, no esboço aí do próprio pesquisador. Bom, número 2, você vai reescrever o texto utilizando quadros, tabelas e fluxogramas. Use e abuse da criatividade. Bom, a criatividade, sem sombra de dúvida, ela vai ser uma característica inerente ao pesquisador quando lê um texto acadêmico e ele precisa ativar formas diferenciadas de reescrever esse texto durante a atitude da formulação do próprio esquema textual. E como ele vai ativar essa criatividade? Depois de uma atividade física, né? Depois aí, de uma academia que você faz, você já liberou um pouco da sua endorfina, né? Você já conseguiu aí ativar, né, algumas formas de descanso, de relaxamento e de ativar no próprio cérebro uma forma motora de construção do conhecimento. E essa atitude motora da construção do conhecimento, ela nos traz uma, uma verdade, né? De que você está mais preparado de ter criatividade e de esboçar quadros, tabelas, programas com o seu próprio pensamento. Isso é muito importante. Número 3, busque numerar e ordenar as partes mais importantes do texto científico. Rastreie os argumentos centrais e secundários utilizados pelo autor. Bom, toda leitura científica é uma leitura minuciosa. É uma leitura que pode ser feita preliminarmente por uma varredura das informações, porém, a segunda leitura ela é mais reflexiva, ela é mais atenciosa, ela é mais determinante, ela é mais detalhada, ela é mais detetivesca, né? Por que eu estou utilizando essa palavra detetivesca? Porque você vai, até mesmo numa atitude cognitiva, fortalecendo o seu anseio de desdobrar o sentido das palavras, por que aquela palavra está sendo utilizada naquela determinada ocasião, aquela frase ela está dentro daquele parágrafo, por que aquela informação veio depois, não veio antes, por que aquela expressão veio depois e não veio antes? Por que aquele conceito só apareceu agora? Então, esses tipos de questionamentos, no plural, da própria engrenagem motora do texto científico, faz com que você possa buscar, numerar e, ao mesmo tempo, ordenar as partes mais importantes. Rastreando, como eu utilizo, rastrear os argumentos que são centrais e aqueles que são secundários, que vão sendo desenvolvidos na própria atitude motora, né, do texto científico. Aqui o Delcio Vieira Salomão ele vai trazer uma série de esquemas, né, porque cada esquema é fruto também de uma particularidade do autor que produz esse esquema. Né? É fruto de uma vontade inerente desse pesquisador e é fruto também da sua experiência de leitura como pesquisador, no esboço das ideias, do pensamento, na, digamos, na afinidade que você possui com o tema que você vem investigando. Certamente, se você possui afinidade, você vai possuir também uma certa facilidade de esquematizar o texto. Né? Não adianta você querer esquematizar um texto que é fora da sua especialidade, né? No meu caso, o campo da linguística, da semântica, da pragmática. Né? Não é, digamos, fruto do meu métier. Eu preciso ter afinidade, no caso, a teoria literária, do romance histórico, né? Enfim, das relações da história com a literatura. Então, eu creio que a atitude de criação dos esquemas, ela também é proporcionada pela afinidade do autor do esquema com o próprio texto que ele vem lendo. Então, durante a elaboração do próprio esquema, você vai perceber que você, além de rastrear esses argumentos centrais e secundários, você vai adicionar estes, né, na composição do próprio texto, na composição do próprio esquema científico. E um outro aspecto relevante, o número 4, é a fidelidade durante a elaboração do esquema.
Delcio Vieira Salomão reforça essa ideia da fidelidade ao texto original, porque você precisa ser honesto, precisa ser fidedigno às informações que você lê, né? Você não pode distorcer, você não pode confundir, você não pode, ao mesmo tempo, facilitando, né, a escrita desse esquema, buscar confundir, buscar ignorar a voz do autor, a voz original do autor. Se você ignora a voz original do autor, você está falseando as informações, você está falseando os dados. E certamente isso não compatibiliza, né, com a transparência que o próprio pesquisador precisa ter na composição do esquema, né? Então, aí, durante essa elaboração, você precisa ter essa harmonia com a voz do autor, reconhecer a voz desse autor e respeitá-la. E, por último, número 5, durante a leitura, busque rascunhar o significado de algumas palavras e conceitos e expressões, né, desconhecidas. Porque, assim, quando nós estamos lendo um texto acadêmico, e às vezes você não tem familiaridade com aquelas palavras, você precisa ser humilde. Você precisa sempre recorrer aos dicionários de conceitos, de filosofia, de sociologia, de política, de teoria literária. Aqui nas estantes da biblioteca do Portal Científico Café das Humanidades, nós possuímos várias obras destinadas a decodificar palavras, né? Os dicionários. E sempre eu recorro aos dicionários quando eu estou escrevendo um texto acadêmico mais elaborado. Então, diante de palavras desconhecidas, você precisa formular a composição do próprio esquema, busque solucionar o desconhecimento dessas palavras e desses conceitos. E, na sequência, anote também o sentido dessas palavras, esboçando com as suas próprias palavras, desdobrando esse pensamento, adequando o assunto, né, que você pretende adequar, dentro da funcionalidade do esquema que você deseja proporcionar. O esquema é sempre flexível também, porque ele é uma obra aberta, né? Cabe lembrar, porque você sempre vai alterar algo ali, aqui, vai buscar diferenciar um quadro, outro, um balão, um círculo, uma seta ou outra. É importante também mencionarmos isso. E cada esquema ele vai particularizar também uma forma de você enxergar aquele texto, né? Uma forma muito de estilo, muito caracterizada por uma voz pessoal, de dar voz ao que você leu. Bom, sobre os esquemas, eu encerro por aqui esta abordagem, sabendo que é um assunto muito extenso e muito interessante de ser discutido. Se você gostou do conteúdo, participe da nossa comunidade ou do Telegram ou do WhatsApp, ou busque estabelecer aí uma pergunta e, ao mesmo tempo, ampliar o debate aqui. Eu vou deixar algumas referências importantes para que você possa realizar a leitura na descrição do conteúdo. Bons estudos, boas leituras, um abraço e até logo.